Paz e graça, armonedianos! Está começando o seu Armoredocast, o seu podcast celestial, com mensagens despachadas dos altos céus. E hoje nós estamos com um convidado especialíssimo. E antes de eu te mostrar o nosso convidado, eu quero que você curta, compartilhe, comente, mande esse vídeo para quem você olha, está precisando ouvir uma palavra, está precisando ouvir algo da parte do Senhor. Peço que, por favor, engaje em nome de Jesus, para que as redes sociais saibam que isso é importante, que as pessoas estão curtindo, estão engajando nisso aqui. E hoje, nosso convidado, pastor Nielson, se apresenta aí, dá um alô para os arvoredianos. Oi, pessoal. Pastor Nielson falando aqui. Vamos entrar nessa marcha espiritual e aprender um pouco mais de Deus nessa noite, tá certo? Eita, glória! E hoje a gente tem um podcast temático, né? Nós vamos falar sobre religiosidade. Mas antes, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. De onde veio, do que se alimenta, onde habita hoje, no Arvoredo do Cast, Pastor Nielson. Me conte um pouquinho do seu contexto familiar, né? Pronto. Meu contexto familiar. Eu sou fruto de... Nascido em Mata Escura, né? Sou de Salvador, Bahia. Sou filho único, né? Ih, Filho único. E casado com a pastora Jéssica. Eu gosto de falar Jéssica Tosta dos Santos. Ela não gosta muito, mas eu falo pra ela interagir e dar risada, né? Sou pai de uma menina chamada Rebeca. Rebeca, profissão, sou pedreiro, pastor do evangelho e pregador da palavra de Deus, né? E resido no bairro de Mata Escura. O que mais eu posso falar? Onde é uma família onde o contexto de criação foi um contexto onde os meus pais me ensinaram a ser uma pessoa educada, respeitosa. Tive que meus pais se separaram logo comigo pequeno, então eu tive uma criação onde o pai morava em um lugar, a mãe em outro, e acabou que ao longo do tempo, acabei me envolvendo com algumas coisas que não são lícitas, né? Mas o Senhor entrou nas nossas vidas e acabou nos trazendo para o evangelho. glória a Deus. Mas os seus pais não eram cristãos, então? Não, meus pais não eram cristãos, né? A minha mãe era católica, o contexto familiar da minha mãe girava em torno da religião católica, e o meu pai, o contexto familiar da parte do meu pai, o evangelho já tinha entrado, já tinha salvado a minha avó, né? Já tinha alcançado as minhas tias, mas eles não eram cristãos. Meu pai bebia muito na época, e aí isso acabou ocasionando a separação deles. Entendi. Você lembra quantos anos você tinha? Rapaz, eu acho que eu tinha em torno de 5, 6 anos de idade. E quando é que Cristo te encontra, você encontra Cristo? Pronto. Na verdade, eu aos 15 anos de idade, 14, eu conheci as drogas, né, fumei maconha, fumei pedra, cocaína, cheirei, e me envolvendo, né, com coisas erradas e tal, e até que um certo dia, me lembro como hoje, em uma noitada, após ter me drogado muito, eh, uma ocasião aconteceu com a gente estávamos em um carro, né, indo para casa depois de 3 dias praticamente se drogando e, por incrível que pareça, o carro quebrou no posto de gasolina e quando a gente parou naquele posto de gasolina, eu senti um medo dentro de mim. E esse medo me levou a mudar o rumo. Eu estava voltando para Mata Escura, a Mata Escura onde nós morávamos e ainda moramos, né. E acabei mudando o percurso e indo para Pau da Lima, que era o bairro onde meu pai e a família do meu pai residia, né. E ali começou, na verdade, ali foi o ponto crucial para que Jesus entrasse na minha vida, porque eu cheguei naquele dia na casa da minha avó, drogado, pernoitado, ainda com droga em mãos ainda, e a minha tia ali, ela me fez um convite, ela me fez um apelo, né. Ela falou de Jesus para mim e me apresentou a ideia de eu me internar em um centro de recuperação. Hum, E a partir dali minha história mudou. Aí você foi para esse centro de recuperação, lá você teve contato com o evangelho ou já com sua tia? Não, ela falou de Jesus para mim, eu, fui por causa da minha criação, né, minha avó me levava para a igreja, tipo daquela criança que ia para a igreja e dormia na cadeira.
ou então ia pra salinha, ou quando não era assim, a gente ia só para eu tomar sopa, né? Só ia Aham. focado nessas coisas, mas já tinha um acesso, um contato com o evangelho, né? Minha avó ela congregava na quadrangular diaconisa, então eu tinha esse contato com o evangelho, porém não era cristão, entendeu? E Uhum. aí fui pro centro de recuperação, no meu primeiro mês ali, eu decidi, né? Decidi entregar minha vida a Jesus. Passei 7 meses, o plano da casa era 6. Passei 7 meses internado ali e esses 7 meses Deus trabalhou no meu coração a ponto de nós caminharmos em Cristo até o dia de hoje. Tá bom. E aí, como foi esse chamado? Eu queria entender assim, você contou um pouquinho da conversão, teve esse processo. Como você começou a entender que o seu chamado era pastoral? Rapaz, na verdade, entender o chamado a gente nunca começa a entender. A gente já tá no chamado. Quando a É. gente pensa que não, a gente já tá fazendo a coisa, entende? Quando eu saí do centro de recuperação, eu voltei para o bairro de Mata Escura, e conheci o Arvoredo, né? Tinha uma filial do Arvoredo, na pessoa do pastor Alisson Sacramento, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, é uma amizade muito grande. E ele foi assim um dos meus pais da fé, me ensinou a caminhar, conheci o Arvoredo e ali nós fomos vivendo as coisas que Deus proporcionava para nós, né? Fui obreiro, fui diácono, tive a oportunidade de liderar a mocidade ali e fui vivendo experiências. Sempre uma coisa que é tipo assim, eu nunca tem pessoas que hoje ambicionam e querem liderar, certo? E a Bíblia diz que quem almeja o episcopado almeja uma excelente obra. Isso não é errado. Mas comigo, tipo assim, eu não queria e nem imaginava que eu seria, por exemplo, obreiro, né? Obreiro, não imaginava. Né? Eu não imaginava que eu seria um diácono. Quando eu fui obreiro, eu não imaginava que eu me tornaria, que eu exerceria o diaconato. Aí cheguei a evangelista, aconteceu uma certa situação na congregação aqui e eu já estava fazendo uma obra evangelística no bairro de Águas Claras. É, Hum. a gente tinha na época um grupo de evangelistas, de uns 7 evangelistas na igreja, e 2 já atuavam no bairro de Mata Escura. E como eu liderava a mocidade, eu falei, rapaz, ou eu me junto com eles para não dividir, ou eu vou fazer uma coisa que eles não fazem. Até que o Senhor ministrou no meu coração para a gente sair do bairro e explorar um outro campo de evangelização. Aí foi que eu fui parar em Águas Claras. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo disso, é que a gente orou o Senhor e Deus sempre trabalha da forma que a gente menos imagina, dentro das impossibilidades. É, É verdade. ele sempre trabalha dessa forma, ele nos surpreende trabalhando dessa forma. Eu apresentei na época 3 bairros para evangelizar, 3 bairros. O bairro de Pau da Lima, por ser o bairro, da A minha família, família, por né? parte do meu pai. O bairro de Calabetão, por ser um bairro que faz fronteira com Mata Escura, então o acesso ia ficar muito bom. Uhum. E apresentei o Verdade. bairro de Águas Claras, que era um bairro distante. Eu tinha uma pessoa lá, uma família lá que poderia me assistir em uma urgência, uma emergência, mas foi a pior das possibilidades, né? É, A- mais longe. Isso, e aí eu me lembro que entrei em oração com outro evangelista da igreja que ia nos dar o apoio, que também estava pensando em sair para explorar outro bairro. A ideia surgiu em nossos corações. E fui fazer uma visita em Águas Claras. Nessa visita, andando pelas ruas de Águas Claras, eu sei que o Senhor apontou o lugar, nos apresentou pessoas e a gente começou a fazer a obra naquele lugar. Então, assim, não, eu não tinha ideia que eu me tornaria um pastor. Apesar da gente sempre ouvir uma profecia, né? A gente sempre vê Deus falar pela boca dos profetas, mas não era algo que estava no meu coração, Sim. né? Uhum. A minha ida até o bairro de Águas Claras foi uma ida em favor da evangelização do bairro. Eu queria mesmo era colocar uma caixa de som na rua, falar do amor de Deus, pregar a juventude que estava comigo aqui, que eu liderava, e mostrar a eles a realidade das ruas, dos becos, das vielas, a evangelização mesmo, o ídolo do Senhor. Até que acontecendo uma certa situação em nossa igreja, o bispo decidiu, por bondade de Deus, nos consagrar e nos enviou para Águas Claras, nos deu a carta para a gente pastorear lá naquele bairro. Meu Deus. Mata Escura para Águas Claras, que são 2 pontos distantes da cidade. E Águas Claras também os dois bairros figuram muito assim tem um tráfico de drogas Sim, sim, muito, sim. muito intenso.
infelizmente, né? Mas no direcionamento de Deus. Quando Deus Muitos estava. são os planos dos homens, mas o Senhor vê a resposta. No caso aí foi não. E aí eu Oh, meu até Deus. eu resisti um pouco, né, para ir. E queria louvar até a Deus pela vida do nosso bispo. E deixar um conselho aqui que Deus usa os líderes, né, para nos direcionar. E às vezes a direção nos confronta, porque eu não queria ir. Era uma mocidade que começamos aqui com 20 jovens, mas, tipo, 10 não me aceitou. Aquela coisa de você ter um amor por um líder, aí o líder sai, e aí, chegando outra pessoa ali, a gente sempre, às vezes, resiste, né? Uhum. Então, teve essa resistência, e a gente foi ali, e quando eu saí daí de Mata Escura mesmo, tinha uns 70 jovens, então a mocidade estava muito grande, e a gente tinha um carinho muito grande pela mocidade, eles estavam colados com a gente, então foi muito difícil largar para ir pastorear no bairro de Águas Claras, começar essa missão pastoral, apesar que já tinha gente de lá que a gente ganhou para Jesus que vinha para ceiar aqui Aqui, né? em Mata Escura, então já tinha um grupo de pessoas, né? Foi muito difícil mesmo, mas Deus direcionou, o bispo acabou sendo um canal de bênção para nos encorajar, né, a seguir essa direção aí, essa chamada pastoral. Então, assim, voltando para o início que você perguntou, isso não nasceu no meu coração, nasceu. Sempre nasce no coração primeiro de Deus, mas não tinha uma sequer semente no meu coração de estar lá naquele lugar como pastor. A prova disso é que o meu primo, ele se relacionava com uma mulher que ela é pastora, né? Tá até afastada, mas estamos orando pela vida dela. Talvez ela possa nos assistir agora, né? Sempre orando e dizer que ela faz parte da história daquele ministério no bairro. Eu tive a ideia, passou a ideia pela minha cabeça até de implantar o trabalho, deixar com ela e fazer um outro trabalho. Na verdade, não tinha possibilidade, não passava pela minha cabeça estar ali pastoreando. Foi algo mesmo de Deus. Amém. Mas agora vamos falar do tema central, né? Que é tudo, não sei se é. Não sei se a igreja recebe bem esse tema, as pessoas às vezes não se reconhecem nessa posição, mas religiosidade. O que é a religiosidade? Vamos explicar aqui para o pessoal que está nos assistindo, para que as pessoas tenham um panorama geral do que é a religiosidade, de fato. Religiosidade. Na verdade, esse tema é. Quando você falou sobre isso, eu tinha sugerido outro tema, não foi, Júnior? Mas uma outra hora a gente tem essa oportunidade de. Mas aí veio esse tema, né? Isso é uma coisa que eu prego muito lá na igreja. E, na verdade, eu comecei o trabalho ali implantando, falando muito sobre isso, porque, por exemplo, o bairro de Águas Claras era um bairro muito religioso. A Igreja Batista do Arvoredo em Águas Claras quebrou muito a religiosidade daquela área ali, pelo menos daquela área ali onde nós estamos ali situados. É, teve gente que, por exemplo, as questões dos nossos costumes, um batista ali, arvoredo ali naquele lugar, a gente foi muito criticado pelas coisas que a gente fazia, como a gente fazia as coisas. Então, isso por causa da religiosidade que existia dentro das pessoas. Dentro das Das pessoas. outras congregações que tinham lá É, no bairro, quando né? as pessoas viam, por exemplo, a minha esposa, eu, né, fazendo as coisas, né, e como a gente trabalhava com as pessoas. E aí as pessoas olhavam pra gente e diziam que foi muito apontado, muito questionado Divulgado, por, né? por causa do trabalhar. Isso tudo por conta da religiosidade, porque é, a religiosidade, ou melhor, a questão da religiosidade é aquele que tem uma religião, ele vai ser religioso, né? Porém, a religiosidade, ela acaba travando, ela é um bloqueio. O que é religiosidade, pastor? Religiosidade é a ação religiosa de alguém, e a gente vê essa questão como, tipo assim, eh, atos, dogmas, como é que eu posso falar? Leis, Doutrinas. doutrinas, entendeu? Então, a religião, para mim, sem a gente usar um filósofo ou qualquer outra pessoa, a religião, para mim, é um conjunto de regras, de leis. Que você segue na força do braço, vamos dizer E assim. isso, quando você fala de religião, você vê que é religião, cristianismo é uma religião, né? Aí o budismo, o espiritismo, né? O catolicismo, tudo é uma religião. Apesar que eu não julgo que o evangelho seja uma religião.
Como um todo, a filosofia julga o cristianismo como uma religião, mas para mim o cristianismo não é uma religião. Mas ela tem regras, dogmas também. Tem regras, ela segue parâmetros que uma religião como um sistema. Exato. Eu assisti um documentário onde a pessoa que estava fazendo o documentário falou sobre um termo usado para essa palavra religião, que é legare, que fala de ligar o homem a Deus. Religarem, sim, Então, sim, sim. a religião, ela tende a ligar o homem a Deus. Só que a religião é incapaz de ligar o homem a Deus. Exatamente, verdade. Mas tem um que pode. Isso. Ah! Porque, para mim, o cristianismo não é uma religião, é um modo de vida, é a vida em si. Sim, sim. Tem. Entendeu? Porque se eu falo que cristianismo é religião, eu estou ligando o cristianismo ao culto, às regras do culto, a quem dirige o culto, a como dirige o culto, a como faz as coisas, a horas, regras. Eu estou enquadrando tudo isso. Ah, Então, sim. cristianismo, a religião é esse conjunto de regras, é esse conjunto de dogmas, de doutrinas. É a pessoa querer cumprir esses dogmas, essas regras, essas doutrinas, sem se estar ligado com Cristo, Isso. que é quem te liga a Deus. Então, a religiosidade é a ação dessas coisas. Porque se você sem Cristo, você vai fazendo na força do braço, né? É, E aí vai ficar enjoado a pessoa, vai ficar com enjoada. certeza, Oh, Deus. com certeza. Eu não sei se eu falar alguma coisa que não fique tão claro, você pode falar para eu poder. Não, fique Tá. tranquilo. Os arvoridianos são ótimos, precisos. Agora, assim, o que que caracteriza uma pessoa religiosa? Tipo, essas pessoas que eram lá de Águas Claras, o que que elas faziam? O que é que elas faziam que caracterizava elas como pessoas religiosas? Pronto. Existem duas coisas. Na verdade, duas coisas que eu posso abordar aqui. Eles são legalistas e formalistas. Legalistas e É, formalistas. tipo assim, tudo que eles fazem em torno da lei, daquilo que a lei, que as regras dizem. Por exemplo, eu falo aqui sem medo, por exemplo, eles são ensinados que mulher não pode vestir calça, Hum. entendeu? Uhum. Então eles se tornam religiosos, eles não aceitam uma palavra que vem de uma mulher no altar com calça. Então a religião vai causar todo esse bloqueio, por causa da lei que foi colocada diante deles. Por exemplo, Lucas capítulo 10. Vamos falar um pouco aqui baseado na Bíblia. Lucas capítulo 10 fala sobre o bom samaritano, certo? Certo. Bom samaritano. Passa ali o sacerdote e o levita. Eu te pergunto, por que o sacerdote e o levita não pararam? Por causa da lei. Por causa da lei, certo? É, Não era, eles tinham azeite. O texto não vai dizer se eles tinham ou se eles não tinham, mas provavelmente o sacerdote tinha azeite, certo? Ele podia não ter vinho, mas tinha azeite. Provavelmente a gente julga o sacerdote por ter passado direto, mas provavelmente ele pode ter sentido o desejo de parar. Só que por que ele não para? Por causa da religião. A lei dizia que ele não podia parar. Só que Cristo já está atuando. E o que é que Cristo está pregando? Cristo está pregando o reino de Deus. E o que é que o reino de Deus faz? O reino de Deus vai contra a religião. A religião guarda o sábado. O reino de Deus diz que Deus é Deus do sábado. Entendeu? Então, o que Cristo está fazendo ali é contrário àquilo que a religião aborda, né? Aborda. E uma coisa que eu quero explanar aqui, isso bateu forte no meu coração quando você me perguntasse sobre isso aí, é que nesse mesmo texto aqui, Júnior, Levítico capítulo 21 e Ezequiel capítulo 44 vai falar sobre o sacerdote não se contaminar não se aproximar de alguém morto, certo? De Uhum. alguém morto. Só que esse mesmo texto vai dizer assim: é certo se for pai, mãe, filho, alguém do contexto familiar, Familiar. bem próximo, certo? Uhum. Aí a pergunta do doutor da lei, que é fariseu religioso, é como eu posso herdar o reino de Deus e tal. Então ele está pregando aqui para um doutor da lei. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Não é isso? Aí Jesus vai dizer: e aí, quem é o próximo de quem aí nessa história? Só que Jesus não quer mostrar só quem é o próximo. Jesus quer mostrar quem é o irmão, quem é o pai, quem é o filho. Entendeu? Jesus quer dizer para ele que não é só um próximo, alguém distante que está lá caído. É alguém que é carne da minha carne. Então, se eu me aproximo, ainda que ele esteja morto ou não, porque ele não estava morto,
eu não ia sofrer dano algum, por quê? Porque ele é carne da minha carne. E Cristo veio para fazer isso, para nos unificar como uma família. Verdade. Então, é um entendimento errado, né? Isso, Da lei, né? isso, isso. É, não tem a misericórdia, né? Enxergar como irmão. É bem explicado, eu não tinha visto por esse lado. Então, a minha próxima pergunta você praticamente já respondeu, né? Religião e religiosidade, né? É religião, esse conjunto de regras, dogmas, e a religiosidade, o cara querer cumprir isso sem Cristo, né? Eu Sim. acho que ficou bem claro isso aí. Mas, assim, a gente também está fadado a cair nesse contexto. Principalmente eu vejo muitas pessoas, as que nasceram na igreja e as que já não nasceram, mas já tem um tempo de evangelho. Como é que a gente pode perceber que a gente está ficando religioso, que a gente está valorizando demais esses dogmas, essas regras de uma maneira, tendo entendimento errado? Né? Porque é uma preocupação que todos nós estamos sujeitos ao engano, né? Então a gente tem que estar ligado nisso também. Como é que eu posso perceber assim, poxa, eu estou começando a ficar religiosa, aí você, não, irmã, você está ficando religiosa, eu digo, por quê? O que que me faz ficar religiosa, entendeu? Justamente é a questão do que a gente acabou de falar. Na verdade, eu acho que a gente até falou, né? Falou sobre isso. Como é que eu sei que eu estou sendo religioso? Eu vou ao culto para adorar o Senhor, né? Pra adorar a Deus. A gente chega no culto, o culto tem uma liturgia. Você tá tão acostumado a fazer aquilo, daquele mesmo jeito, que o dia que o culto é diferente, Você, você diz, por exemplo, que o Deus não estava lá, não senti Deus, o culto foi frio, o culto foi isso, foi aquilo. Então você se tornou ali, isso é um ponto que pode mostrar que você está se tornando uma pessoa religiosa. uhum, Por quê? Porque você está criando parâmetros de como a coisa vai acontecer. Se certo. não for desse jeito, Tipo, você tá no controle no lugar do Espírito Santo, por exemplo. isso. Você acaba formatando como as coisas vão acontecer. O religioso ele tende a fazer essas coisas, entendeu? Tipo assim, se eu chegar atrasado no culto, a hora perdi o momento da oração, já vai ficar ruim de se conectar com Deus. Não, não, isso não existe. Isso é coisa de gente É religioso, religioso, né? Aí entendeu? tem que seguir A, aquela regra a, certinho. a palavra é o momento mais importante do culto que a gente aprende, né? Que a palavra, mas Deus não fala do começo do culto ao fim. É. Entendeu? Então o religioso ele acaba impondo barreiras. Com o tempo, ele vai fazendo aquilo, aquilo fica tão Comum, né? comum, tão formal, 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 que formal. ele acaba, quando a coisa acontece de outro jeito, ele acaba sentindo uma coisa diferente, já não é a mesma coisa, entendeu? Porque ele está se tornando um religioso, Uma entendeu? religioso. Por exemplo, o Boa. religioso só vai ao culto porque ele acha que tem que ir o culto ali por causa do líder ou por causa de outra pessoa, mas o adorador mesmo, ele vai ao culto para adorar o Senhor. A motivação é diferente. Então, toda vez Motivação. que essa questão da motivação pode indicar que você está virando um religioso. A motivação. E assim, o Senhor se preocupa muito com nossas motivações e intenções, né? Ele fala assim, o homem vê a aparência, mas Deus sonda os corações. Então, eu acho que é importante a gente sondar nós mesmos, sondar as nossas intenções para já dar um clique, né? Isso. Né? Mas acho que, então você acha que esse formalismo é uma das principais armadilhas para a gente cair na Sim, religiosidade? sim. Outra coisa que a religião ela atribui tipo meritocracia, mérito. Por Hum, exemplo, ela te apresenta uma coisa para você ganhar outra, sim, entendeu? verdade. Religião. Isso é religião. E o modo operante de Deus é graça. É favor e merecido. É, Isso, é isso. totalmente oposto. Eu posso até deixar uma pérola aqui, posso compartilhar uma pérola Hoje, lava sobre nossa. isso. Eu estava estudando sobre o sacerdócio da igreja, né? Cristo nos fez sacerdote, certo? Segunda Pedro, né? Segunda Pedro, Cristo nos fez sacerdote. O sacerdócio é o modelo original daquilo que Deus sempre quis que nós fôssemos. Adão pecou no Éden. Adão, o primeiro homem, tá? O modelo ali da humanidade, né? É, pecou. Quando ele peca, ele Adão praticamente era também um modelo do sacerdócio, Sim, entende? verdade. Era o modelo do sacerdócio. Então, quando Adão peca, Adão recebe uma sentença. Qual é a sentença que Adão recebe?
ele vai ser expulso do paraíso e também o trabalho dele vai Do ser suor do, do do rosto, né? rosto. Pronto. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele paga pelos pecados que nós temos desde Adão. Então Sim. ele pagou. A condenação do pecado é a morte, certo? Mas ele pagou ali pelos nossos pecados. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou consigo todas as nossas dores, todos os nossos pecados foram perdoados ali. Se consumou ali na cruz. Uhum. Então, se o pecado foi pago na cruz, não existe uma sentença para quem entende que Cristo morreu na cruz, Sim, certo? Se não existe uma sentença, eu não preciso fazer nada para ganhar nada. sim, verdade. Aí você se torna bom profissional, bom em tudo, por quê? Porque você entende que você não recebe pelaquilo que você faz. Já está liberado sobre a sua vida e você faz porque já está liberado. Aí você começa a ter êxito em tudo que você faz. Porque quando você entende que você tem que fazer para ganhar, isso é sacrificial, É, isso é a força do braço, isso é agir como é a maldição, né? é sacrificial, É verdade. entendeu? Quando você entende que você tem que arar a terra para a terra dar, isso é sacrificial. Mas quando você entende que a terra vai dar, aí é diferente. Porque isso aí exige uma dependência de Deus, né? Isso. Porque, por isso que ele nos faz sacerdote, porque o sacerdote não trabalhava. É verdade. Você entendeu? Ele vivia exclusivamente Você entendeu? A para maldição foi quebrada. Mateus 6,33. Aí a religião vem e diz: dê tanto e receba tanto, faça isso para receber isso. Só que Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. verdade. Entendeu? Então, a meritocracia é uma coisa que nos arrasta para a religião. Tem muita gente preso nisso. Demais. Muita gente preso nisso. É a teologia cult. É o evangelho da prosperidade, basicamente. Isso é o mundo, porque o mundo trabalha dessa forma. Com certeza. Você ser livre e continuar trabalhando debaixo de maldição. E escolher continuar debaixo de maldição. Sim, Porque quem trabalha com esse sistema de meritocracia não sabe receber. com certeza. Porque se não for na força do seu braço, se você não fez, você não se sente merecedor. Então, você nunca vai aprender a receber a graça de Deus. Sem falar que fica tudo fica sacrificial. Vem a Cooperar na exaustão. igreja, ser esposo, ser filho, ser servo, tudo fica sacrificial. Quando eu entendo que já foi feito, tudo já foi feito, tudo já foi liberado. Essa é a minha fé. Eu posso não ser rico, mas eu entendo que a prosperidade foi liberada sobre a minha vida. Eu só vou seguir as diretrizes de Deus, entendendo se ele, por exemplo, se ele me chamou para ser rico, né? Em questão de finanças, tem isso também, né? A chamada, se eu estou capacitado, se eu tenho estrutura para isso, para receber a prosperidade, seja ela financeira ou qualquer outro tipo de prosperidade ministerial. Por exemplo, eu estou há 4 anos tentando sair daquela igreja para ir para um lugar maior, né? Esse ano a gente conseguiu. Mas sim, eu estava preparado para sair há 4 anos, para essa Sim, prosperidade de membros, de mais pessoas, de mais trabalhos ministeriais, entendeu? Então a gente tem que entender isso aí, mas que já estava liberado, estava, é entendeu? verdade. Meu Deus. Isso aí montou um triplex agora aqui na minha cabeça. Agora, vai tomar sua aguinha, que também vou dar uma largadinha, que a gente vai falar sobre os religiosos mais comentados, né? São os fariseus. Virou xingamento de crente. Ah, você é fariseu, né? Fariseu, 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 fariseu. Por que os fariseus se tornaram sinônimo de religiosidade, né, na Bíblia? Os fariseus, na verdade, é um grupo judeu, né? Existiam ali os saduceus, os fariseus e os essênios. Eram as três principais religiões que cercavam ali o judaísmo. E, por fim, o fariseu foi a que mais prevaleceu, o fariseísmo. Entendeu? Foi a que mais prevaleceu. A verdade é que os sermões de Jesus, quase todos os sermões de Jesus, por exemplo, Mateus 6, que fala sobre jejum, ofertas e orações, todos é pregado combatendo essa questão do fariseísmo. Porque o fariseísmo ele observa a lei acima de todas as coisas. Por exemplo, a parábola
do bom samaritano é um fariseu que começa aquele diálogo. Nicodemos é um fariseu. Então o fariseísmo virou o principal símbolo disso aí por justamente ter mais destaque na Bíblia, né? Nas questões bíblicas. É o fariseu. Imagine, o fariseu ele é tido como um sepulcro calhado. Por quê? Porque o fariseísmo tem essa visão de aplicar a lei, mas não viver a lei. Hum, verdade. Então ele está de aparência. Tudo que ele prega, ele não vive. Então por isso essa expressão, fulano é fariseu, né? O fariseísmo é uma religião. Tem os fariseus, claro, que seguem a risca e se esforçam, mas ficou principalmente por causa dos tempos de Jesus e como eles se comportavam nos tempos de Jesus, a ideia dessa adoração externa, mas que por dentro não existia nada, entendeu? Porque era a principal religião daqueles tempos, então toda pessoa que hoje a gente entende que, desculpa, a gente entende que vive de uma forma e se comporta de outra, é apontado como fariseu justamente por causa disso, entendeu? Por causa do exemplo bíblico dos fariseus que estavam ali cercando o ministério de Jesus, que a todo tempo tentavam crucificá-lo, tentavam pegar ele em um erro. Quem estava ali com a mulher adulta eram os fariseus, os doutores Tava da ali para lei. pegar Jesus numa armadilha, né? E eu digo a você que os fariseus hoje, quem mais corre o risco de, por exemplo, assim, entre aspas, se tornar um fariseu são aqueles que pregam a lei, Sim, pregam a palavra. pregar a palavra, os pregadores, as pessoas que estão ministrando, é São as que verdade. estão ensinando o caminho. E essas pessoas são as que mais estão ali correndo o risco de estar nessa posição de fariseu, né? De sepulcro calhado. Eles estão ensinando, mas não estão vivendo. E às vezes ensinam até colocando um fardo pesado demais para quem ouve. É verdade. Por isso que Jesus disse, ó, ouçam, mas não façam o que eles falam. Isso, Então, o isso. ensino pode até, né? A gente já passei por experiência de um ensino da pessoa. Por isso que a gente tenta fazer essa separação, né? Ouça, separe a mensagem do mensageiro. Isso, isso, Então, isso. a mensagem que vai vir por vezes vai ser muito boa, mas na prática ele não vai ser assim. Outros já vão colocar, além de não viver, vão colocar aquele fardo pesado e você vive debaixo de um jugo que Jesus está dizendo, não, toma o meu jugo. Ó, E vive quando o seu. eu falei a você que quando a gente começou aqui, que o bairro lá onde a igreja está situada é um bairro religioso, não é isso? Sim, era. Eu já ouvi casos de casais onde um cônjuge dormia de calça. Mentira. É mesmo? De calça. Oh, Deus. Imagine aí, Eu não acredito que o entendeu? senhor está dizendo. Aí tem Eu religiões, acredito com ele. que ensinam que a mulher não pode fazer o seu asseio, Se depilar. entendeu? Casou com o gorila, foi? Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Não, gente, não, não. Então são coisas que, tipo assim, é coisa de religião mesmo, tá? É. De coisa que. Pior que tem coisa. Eu não sei. Eu acho que é assim. O Deus desse século realmente tem cegado o Cegou. entendimento das pessoas. Porque cá É. pra chegar e dizer que eu não posso fazer minhas axilas, Meu pelo Deus. amor de Deus. É. Vai fazer a sanção aqui Tem embaixo. coisa, Mas já pensou? Sangue de Jesus tem tem poder. coisa que é até irracional. Irracional. Anti-higiênico. É. Eu- E se você for. Até me lembrei de uma coisa aqui. Você falou sobre a questão das leis, né? Que a religião é porque tem as leis, tem os dogmas, tem que ter. Todo sistema, todo ambiente vai ter suas leis, né? Vai ter seus dogmazinho e tal. Porém, qual é o fator que implica que tira toda a visão de Cristo do meio? É quando você diz, olha, você vai ter que usar lá, pastor, o microfone lá, microfone dourado, tal, aquele negócio todo. Só que o microfone é santo. Aí quebrou. Ah, Não pode ser outro microfone. Entendeu? tá ungido. O microfone passou lá no Jordão de Israel. Entendeu? A gente ungiu lá, a gente orou lá. E faz. Se tu tocar no microfone, tu já sai aqui, ó, É. cheio do Eu já fui Espírito. pregar em igrejas que você vai subir no altar, tem que subir descalço.
Aí você vai subir no altar, tem que subir com gravata. Aí você aí pregar, tem que pregar de branco, entendeu? Não é a questão, não é pregar de branco, não é subir descalço, não é usar gravata. O negócio é por que eu vou fazer isso, né? É. Entendeu? E Por quê? verdade. Então, isso é coisa de religioso. E a gente está numa geração que está sempre perguntando por quê. Né? O pessoal não faz nada assim, por quê? Aí você. Eu acho que é por isso que os jovens não aderem tanto a essas igrejas. Né? Você vê que o seu movimento naquele lugar, negócio claro, você tinha uma mocidade que não seria alcançado por isso. Sim. Não seria alcançado por essa galera por causa. Eles são questionadores. O que a E é Bíblia nos normal. ensina é que a gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à nossa carne. Sim, boa. O que a Bíblia nos ensina é isso. Então, eu sou livre, sou. Mas essa liberdade não implica em fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Tem um parâmetro cristão, porque Cristão. Cristo é o meu foco, é o meu espelho, então tem um parâmetro cristão a seguir. Então essa liberdade eu uso em favor, em direção de Cristo. É, Verdade. Verdade. Você. É você se questionar por que intenções, como você falou, né? é, Por que intenções? Para quê? Por quê? E isso você acaba realmente afastando. Você fecha a porta dos seus com pessoas. certeza. Se você for olhar, eu louvo a Deus por esse ministério que nós temos aqui. Por quê? Aqui entra Deus e amor, aqui entra Assembleia de Deus, aqui entra eh, conservador, tradicional, aqui entra tudo. Agora, pergunte se o Deus e amor vai entrar na Assembleia de Deus. Não quero aqui abater ou apontar nenhum desses segmentos aí, dessas placas, ou não, mas tipo, quando você engloba uma coisa e diz que tem que ser assim, você acaba afastando, Você divide, né? entendeu? Você acaba afastando. É, Paulo e Pedro tiveram uma discussão que dividiu os dois por causa disso. Circuncisão e circuncisão brigou, dividiu, E elas são sempre coisas entendeu? Então a divididas. gente se divide muito por causa dessas coisas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. É desse jeito que tem que ser, desse jeito que tem que ser, entendeu? Então a gente acaba perdendo o alcance de vidas. Por causa de pormenores, né? Isso, pormenores que podem ser resolvidos e que, na verdade, espiritualmente, não vai levar ninguém a nada, se a gente, pelo ponto de vista espiritual, né? Verdade. Né? Agora, assim, como eu consigo guardar meu coração da religiosidade? Principalmente você falou assim, os pregadores. Realmente, eu vejo uma guerra de entendimento. Eu vejo uma guerra muito grande de entendimento. Eu ouço, assim, ministrações no. Como o Douglas fala, né? Eu escuto ministrações no domingo que eu não sei o que é que eu faço com ela na segunda-feira. Eu não sei a aplicação prática daquilo que foi ministrado, entendeu? Como é que a gente pode guardar o coração para evitar que a gente caia na religiosidade, né? Rapaz, eu acho que o que falta. A oração é um fator principal, né? Também. Eu não vou descartar aqui a oração. Eu não vou descartar a espiritualidade, o investimento espiritual na questão do jejum e tal. Mas A palavra. a Bíblia. Quer ver o que a gente não tem o costume? Fala a gente, contexto geral. Pregou. O que foi pregado? Você anotou? Você escreveu? Você foi buscar o que foi pregado? É verdade mesmo que se pregou? Ainda que seja uma revelação que fluiu de um entendimento bíblico, um ponto de vista que você jamais pensaria daquela forma, né? Uma extra, uma pérola, sabe? Uhum. Mas tem um fundamento mesmo bíblico. Então, eu acho que o maior meio da gente blindar o nosso coração contra essa questão da religião é a gente buscando conhecer mais a Bíblia, né? Tipo assim, e eu sei que a gente precisa de um líder nos orientando, mas assim, a gente tem a Bíblia em casa para ler, reler. Acho que em algum momento, a gente falou aqui antes da gente começar o podcast, que a criança, tem algumas crianças que têm a capacidade de aprender sem ninguém ensinar.
Sim, é ídolo, Aí João vai dizer assim, não me engano, João, 1 João, a 2 João vai dizer assim, que nós não temos necessidade que alguém nos ensine de coisa alguma, porque o Espírito de Deus, vai trabalhar, vai nos ensinar, nos instruir no entendimento da palavra. e, você tá entendendo? Eu não sei se você, mesmo sem fazer teologia, sem fazer curso nenhum, às vezes você tem aqui um entendimento bíblico e você chega aqui, o teólogo vai entregar aquele mesmo entendimento bíblico para você. Foi o que aconteceu se você não passou pela faculdade que ele passou. É, Então, quer blindar seu coração contra a religiosidade, contra aquilo que a religião joga nas suas costas? Leia a Bíblia. Tenha comunhão com Deus, com o Espírito Santo. é, Ore, busque a Deus e principalmente leia a Bíblia. Examine as Escrituras. As heresias nascem aqui, mas também acabam aqui. é. Eu ouvi de uma das irmãs aqui da igreja que ela falou assim: quando Jesus foi tentado, ele foi tentado no deserto pelo diabo através da palavra. Então, o diabo vinha e trazia, mas está escrito, e darás ordem aos seus anjos a seu respeito. Aí Jesus dizia, mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Então, o, o religioso é só as escrituras. Jesus é toda a escritura. Isso, Então, a fonte é a mesma, que é a Bíblia, mas o espírito que opera é diferente. isso. Então, acho que para você entender, para você não se perder nisso aí, também você tem que estar, como você falou, num relacionamento com o Espírito Santo. Isso. Porque o fariseu, ele vai ler a Bíblia, mas ele está no espírito do orgulho. E onde tem orgulho, Satanás vai trabalhar ali com o espírito do anticristo. E você vai Sim, inflar. E uma das coisas que eu percebi, porque eu já tive algumas situações constrangedoras, de você trazer o entendimento da palavra e a pessoa dizer assim: não, você poderia ter usado outro texto, mas esse aí não. Isso aí é assim que nasce as heresias. Eu fiquei assim, eu fiquei abatida, né? Porque eu tinha entendido aquele texto daquela maneira, tinha escutado de outras pessoas, tinha pesquisado, tinha lido o livro, tinha ouvido a opinião de outras pessoas mais que ensinam aqui na igreja. Eu falei, gente, será que eu estou errada mesmo? Aí fui ver, né? Não, será que estou errada? E perguntei a um, perguntei a outro, orei, busquei, li livro, li. Aí eu falei, eu fiquei meio. O fariseu faz você achar que você está errado. isso. Você sabe o que é que o fariseu tem? Ele tem uma tendência de usar a lei que ele prega em favor dele. Ah, é verdade. O fariseu, ele é tendencioso a isso. Na verdade, o religioso, ele é tendencioso a isso. Em usar a palavra em favor dele. A palavra nunca confronta ele, a palavra sempre vem em favor dele. É, Rapaz, é verdade. Meu Deus, é exatamente isso. Eu uso em favor, e aí você acaba tendo comportamentos que você entende, você vai viver, né? Aí você começa a ter uns comportamentos, mas assim, a aparência, ninguém diz. E eles têm seguidores e defensores. com certeza. E aí você fica assim, e realmente você se sente constrangido de se levantar e de se levantar contra, Sim, como Jesus fez. Eles vinham até Jesus, mas Jesus confrontava. Então, assim, a gente a gente fica acuado, tipo assim, né? Mas Deus não nos deu o espírito de medo, ele nos deu o espírito de ousadia. Então, realmente, a gente tem que estar num relacionamento ali, lendo a palavra, a gente tem que combater, né? senão. De alguma forma. Por isso é que a gente tem que aprender todo dia buscar aprender um pouco, buscar adquirir o conhecimento, buscar de Deus os dons da ciência, né? O dom, os dons que nos capacita a manusear a palavra de Deus para poder combater, principalmente no meio onde a gente tá. Por exemplo, eu uso a igreja ali tem gente que tem líderes que usam a igreja como um palco, não é ali é uma base que eu dou a eles para eles largar lá fora. Boa. A base, eu dou a eles, eles largam lá fora. Eu sempre digo para eles lá, ó, se eu prego aqui para vocês e vocês não pregam lá fora, vocês estão fazendo o que eu tô desperdiçando aqui, entendeu? Eu quero que vocês reproduzam lá fora o que eu tô ensinando a vocês aqui, entendeu? Porque eles precisam combater isso.
Nós somos protestantes. E o que é ser protestante? É engolir calado? É verdade. Ser protestante é protestar. Aí eu fico falando essas coisas, não concordo. Daqui a pouco eu já Ser protestante é protestar e a gente tem que protestar mesmo. Se não está certo, se a Bíblia prega contra, a gente tem que anunciar aquilo que está escrito na Bíblia. É aí que a gente vê a questão de vamos muito sofrer retaliações por causa disso, Gente, entendeu? tá falando isso na reunião. Muito. É? É de a gente ser perigoso. As pessoas falam assim, mas as retaliações foi, gente, a gente tem que ser perigoso. A gente tem que ser perigoso para Satanás. Então ele tem que vir, a gente tem que vir para cima da gente mesmo. Se a gente é o perigo, a gente é o perigo. É, Nós talvez, somos o olha, perigo. talvez alguém comente aí, né? Talvez surjam uns comentários aí. Sabe como é, né? Que a gente fala uma coisa aqui que confronta, que vai, né, bater de contra. Vai bater de contra. Falou de religiosidade. E quando a gente fala de religiosidade, a gente não mexe com o corpo, a gente mexe com a cabeça. É, Mexe com os líderes que tiram proveito do rebanho, da lã, entende? Que criam as suas estratégias, gente, é verdade. entendeu? A gente mexe mesmo com o centro da coisa. Porque, na verdade, por exemplo, a gente fala de um tema como esse aqui, fala coisas que a gente falou aqui, tem membro que já tá dizendo, eu vou sair daquela igreja, vou sair daquele lugar, não quero mais sentar naquele meio. Não, é verdade. A gente gravou um vídeo essa semana que o Fábio Coelho, que é um missionário que eu admiro muito, fui pro congresso, encontrei ele, ele estava explicando o que era o falso profeta. E aí ele falou, não, ó, o falso profeta, ele tem cara de crente, ele anda, ele fala como crente, ele veste como crente, ele está no meio da igreja. Ele não é um bruxo, ele não é um feiticeiro, ele não é uma pessoa mística, ele está dentro da igreja, mas ele está ali exatamente para fazer isso que você falou, tirar vantagem, proveito próprio, usando a palavra. E aí já teve alguns controvérsias. E eu falei assim, cara, mas esse cara passou a vida toda se dedicando a isso. E uma das coisas que o ministério que ele faz parte prega, que eu aprendi na mentoria, é assim, ó, você está preparado para ser um líder inútil? O que é ser um líder inútil? Você vai preparar pessoas que vão fazer coisas muito maiores que você. Isso. E você não pode ser um líder religioso, porque senão a vaidade vai bater. E Jesus fez isso, vocês vão fazer coisas muito maiores do O que. religioso, ele tem medo de perder o lugar. É, Ele tem medo verdade. de perder o lugar. Agora, eu nunca vi homem nenhum tirar o outro homem do lugar onde Deus colocou. Verdade. Eu conversando com os meninos lá na igreja, falei com eles, eu falei, não tenho medo, vocês vão crescer aqui, vão pastorear do meu lado. Se Deus, o que é que vai me arrancar aqui é o pecado. Ou então Deus decretar ali o jubileu, quando eu tiver velhinho. Mesmo assim, ainda vou estar para aconselhar. Né? Os cabelos brancos servem para dar Ancião de conselho. dias. Serve para dar conselho. Entendeu? Então, assim, a gente não tem medo, a gente dá oportunidade. Eu falei, a nossa igreja é uma igreja de oportunidade. Tem igrejas aí que só os líderes pregam, só os líderes saem no cartaz, só os líderes botam o seu sermão. O sermão dos seus liderados tem que passar pela mão dos líderes. Primeiro, ser observado o que é que se vai pregar. Isso é um controle, a religião controla A religião o controla. que acontece dentro desses ambientes, Muito. entendeu? Mas quando você é um líder centrado em Deus, você está ensinando, eu estou aqui ensinando Nathalie, eu vou ter que dar as costas aqui e deixar a Nathalie fazer. Sem medo, entendeu? Sem medo, Verdade. entendeu? Bom, isso que você falou é muito importante, porque ele fala assim, tem esse mito da preparação. Você não está preparado. Gente, a gente nunca se acha preparado. E a gente é chamado, a gente vai executando, executando, quando chega para assim, oficializar, agora você, aí você já dá aquele pânico, né? Mas o líder que não é religioso, ele já vai preparando, ele vai enxergando o Com potencial naquele cara. certeza. Ele vai fazendo, o cara vai vendo, depois ele faz e ele vê, depois o cara vai sozinho e ele, ó, E olha, a né? igreja cristã foi chamada para fazer discípulo. Isso. Nenhum grupo, vocês têm que fazer discípulo. Eu falo a todo mundo, o irmão que limpa a igreja lá, eu digo para eles, velho, você tem que fazer discípulo. Tá esperando outro obreiro se juntar para você? Tem membros na igreja que precisam aprender limpando a igreja. Então você tem que chamar alguém, tem que colocar alguém do seu lado. E aquele tempo ali é um tempo de qualidade para você fazer um discípulo. Enquanto você vai à igreja, você está falando do evangelho para aquela pessoa, você está dando um conselho sobre família para aquela pessoa, você está discipulando a pessoa. O discipulado não acontece só em uma sala fechada com um quadro e uma caneta, não. O discipulado acontece em qualquer lugar onde tiver 2 ou 3 falando de Jesus. O discipulado acontece enquanto eu trabalho. Enquanto eu trabalho, pastoreio e trabalho, né? Uhum.
Então, enquanto eu trabalho, que eu tô ali no andaime, jogando massa na parede, eu tô falando de Cristo para alguém, Verdade. entendeu? Então, é isso que a igreja de Cristo precisa entender. A religião não quer fazer isso, mas a igreja tem que fazer isso. Isso é o campo missionário, tá? A gente pensa que a gente vai fazer missões, a grande comissão do Senhor é, não, vou para tal lugar. Beleza, Deus vai enviar, tranquilo. Mas enquanto a gente não vai, aonde a gente está é o nosso campo missionário. E é os que não tem um chamado para ser enviado, onde você está o campo missionário. Você está falando, tô batendo massa, tô pregando, tô ali pregando. Aí aquela pessoa, você pregou para um. Aquela pessoa, ela vai fazer, vai pegar para outro, prega para mais cinco. Esse mais Isso. cinco pega para mais 10. Esse mais 10 pega para mais 30. É uma rede. E assim, todas essas pessoas vão estar, vão estar lá no seu histórico. O senhor vai dizer assim, ó, todas essas pessoas aqui, você lançou a semente, e porque você lançou a semente, essas pessoas foram alcançadas por você. Eu faço um livro orientado pelo Espírito Santo. Gente que você nunca imaginou vai ler aquele livro. Sim, Ó quantas pessoas são discipuladas por você. sim, sim. Então, tudo que a gente faz tem que ser de propósito, porque Deus não perde uma flecha, cara. E a gente também não pode deixar de É isso. perder. A religião é que engloba um bocado de coisa, coloca parâmetros que não existem no evangelho. Não existe no evangelho. Tem coisa que não existe. Tem coisa que a gente tem que seguir, sim, é um sistema. Se tem um horário, a gente tem que seguir um horário, entendeu? Se tem um fardamento, a gente tem que vestir um fardamento. Mas tem coisas que fogem do limite. Foge do limite. Hoje, pregando, eu tive a oportunidade de pregar hoje, né? Como falei com vocês aqui, o pregador não pôde ir, eu tive a oportunidade de pregar. Eu, eu tava, até um tempo atrás, isso aconteceu comigo. O religioso, eu sou uma pessoa, eu sou um pouco formalista, tá certo? Eu sou um pouco formalista, eu sou bem litúrgico. Se você me disser como tem que acontecer a coisa, eu vou querer que a coisa aconteça do jeito que você me falou. Entende? Eu não vou querer quebrar regras. Eu detesto quebrar regras. Detesto. Pode dar aquele Quando eu cheguei padrão. aqui mesmo, eu falei, ô meu Deus, me perdoe aí, Júnior. Já fui explicando a Júnior que o pregador faltou, que eu cheguei atrasado porque o pregador faltou, entendeu? Então eu não gosto. Só que isso pode se tornar religiosidade. Se você fica preso Aí naquilo. o que foi que eu apresentei no culto de hoje? Falando sobre isso na pregação. Que eu preguei sobre isso hoje. Li o Bom Samaritano e falei sobre a religião que nos impede de nos aproximar do próximo. Né? As leis que nos impedem de nos aproximar do próximo. O que foi que aconteceu? Eu, eu saio de Mata Escura para ir para Águas Claras, né? O culto tem um horário de começar. E, olha, eu sei, vocês mulheres são demais, a gente não vive sem vocês, mas para se arrumar dá trabalho. Oh, meu Meu Deus! Deus! 3 dias, 3 noites. Algumas dá. Pô, a Nathalie tá ali ó, no bastidor dizendo assim, eu tô te vendo ali. Mas a maioria das mulheres, pra se arrumar, dá trabalho, velho. A gente, Demora. eu me arrumo em 30 minutos, 20. Ela, pastora Jéssica, oh meu Deus, ai Jesus, ela vai ouvir isso aqui. Demora demais. E às vezes eu acabo me atrasando por conta disso. Eu tenho que dar auxílio à minha esposa, né? Dirigir pra ela, levar ela e tal. Jamais eu vou ter que dar as costas pra ela. Então, assim, só que tem hora que a gente entra em discussão por causa disso. E pregando e lendo sobre isso essa semana, para estar aqui hoje, eu pude entender que às vezes é um choque de religiosidade aqui. Por quê? Porque a liturgia do culto não é mais importante que a minha família. Hum, Aí eu acabo colocando em risco a comunhão familiar por causa de 10 minutos de atraso. Isso é religiosidade, verdade. entendeu? São Então tudo a aqui. gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem que estar sensível ao Espírito Santo. Isso. Porque só ele para te fazer perceber isso aí. Isso. É como a gente fala, a palavra tem que cortar primeiro no pregador. Então hoje, esses dias lendo sobre isso e hoje pregando sobre isso, eu apresentei essa ideia à igreja, né, para a gente entender. O que o fariseu diz que a pessoa que vai para o culto só dia de domingo é menos crente. E eu te pergunto, é menos crente? Não. Mas a ideia religiosa diz para ele que ele tem que estar no culto todo dia. E talvez o crente que está no culto todo dia é menos crente do que o crente que é domingueiro. Porque o cara não tá no culto de forma física no dentro do templo, mas ele tá em casa orando, lendo a Bíblia, dando testemunho de crente, sendo guiado pelo Espírito Santo. É. Às vezes a nossa jornada de trabalho não deixa, né, a gente viver Sim, esse sim. tempo todo. E assim,
a igreja, para mim, ela sempre foi um respiro, né? Eu digo, a gente vive nessa dicotomia. Tá na igreja, tem que ir pro mundo, né? Porque você tá no mundo. Jesus disse que você não vai sair do mundo. Vou enviar vocês para o mundo, né? Eu peço que vocês não saiam do mundo, mas que influenciem o mundo. E aí você, a igreja não respira, porque era coisa terrível você ir no pecado, pecado sendo confrontado. Aí você vai no domingo para a igreja, você recebe a palavra, você entra em comunhão com os irmãos, você toma uma injeção de ânimo para passar a semana toda, né? Novamente ali, passando questões. Você vem conversar, vem entrar na mesa aqui com os irmãos no domingo. Rapaz, aconteceu isso, foi, né? Acompanhado da coisa que você falou. Oração, jejum, leitura da Bíblia, e você sabe fortalecer, né? Esses conjuntos de regras, novamente a gente volta. Intenção e motivação. Isso. Intenção e motivação. Por que você está fazendo isso, né? Mas eu queria, caminhando já para o final, queria te fazer uma pergunta. É, você falou que o principal, você falou que a religiosidade ela causa prejuízo porque ela impede que outras pessoas que não conhecem o evangelho de fato sejam alcançadas, né? Que é uma demanda que tem que ser trazida para nós evangelistas aqui da casa. Aí você tem um segundo prejuízo que a religiosidade causa, né? Tem a questão da separação. A questão ela separa o homem do homem, né? Isso. Separa o homem do homem. A religião separa o homem do homem. A mulher pecadora entra na casa de Simão, fariseu, e por ele ela não entrava, Né? né? A questão do sacerdote, do levita distante do cara que tá meio morto lá, isso é uma barreira, é uma distância. Então separa o homem do homem. Separa o homem do homem. Separam o homem de um homem, separam o homem de Deus. E posso Separação, dizer, acho que. o pior dos estragos da religião é que você pode perder a sua salvação. Tá. Você pode perder a sua salvação. Você pode pegar essa. Porque a raiz, eu não sei se você concorda comigo, mas a raiz. Que dá medo também, né? Você fica vendo assim, a pessoa tá achando que ela tá bem, tá tranquila. Mas o orgulho é a raiz por trás disso? O orgulho é uma raiz, é sim. Quando você se trata um religioso, você fica orgulhoso. Você acha que você tá salvo. Você acha que você é melhor, Uhum. entendeu? Você acha que você sobressai, Rapaz. entendeu? A questão da meritocracia mesmo, do ponto de vista bíblico, o cabra chega e diz assim: eu preguei, eu louvei, É, né? Aí Jesus diz assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. meu Deus. Olha, dá um arrepio no burro mesmo, você só Só de falar. imaginar que você vai ouvir isso de Cristo, É, né? então é um perigo, acho que o pior perigo é esse, tá aí. Em você viver a sua vida toda dentro de uma igreja e no final ouvir isso de Cristo. Rapaz. E por que isso aconteceu? Porque você estava ligado, você foi formal demais, você foi legalista demais, você foi dogmática demais, entendeu? Dogmático demais. Então, é, é coisa que Puxa, é sério, na verdade. Isso é um assunto sério, seríssimo. sério isso. Puxa a orelha aí dos fariseus, dos religiosos, dos É, fariseus modernos aí. Dá um carão aí nele. os fariseus, eles precisam entender que o céu tem espaço para eles também. Então, ou muda agora, você ficar preso a isso. Meu Deus, o céu tem espaço para eles também. Tem sim, tem sim. Vamos para Meu Deus. cima. Arrepender. Arrependidos. João falou ali para um grupo de fariseus, raça de víboras. É. Vocês estão pensando que vão fugir da ira vindoura só por estar na igreja todo dia? Os filactérios grandes. Hoje em dia, o que mais tem é teólogo, viu? Os irmãos fazem questão de postar os seus diplomas na rede social. Eu gosto de rede social, mas cada coisa que a gente vê na rede social, Júlio, que, oh meu Deus, honores, cargo de honores, não sei o que lá, doutor, não sei o Léo. que lá. E pior que não é nada, que você conversa com essas pessoas e você não vê edificação nas suas palavras. Não tem poder nas palavras.
Paulo diz: as palavras que eu falo não são palavras persuasivas humanas, é poder de Deus. Meu Deus. Aí você vai conversar com uma pessoa que nem eu, que tem um básico de teologia, e às vezes você sente poder, uma pessoa que nem passou ainda pela escola bíblica dominical, e você sente poder das palavras. Eu vim para cá com um pensamento. A gente, quando fica religioso, que estuda, que faz teologia, que adquire um conhecimento, aí a gente aprende que o sermão ele tem começo, meio e fim, tem introdução, tem os passos que dá, né? A hermenêutica nos ensina, a homilética e tal. E aí, só que aí eu te digo, quem disse que o sermão precisa ter começo, meio e fim? E o cara que chega no meio da rua e diz: Jesus te ama, varão. Entregue sua vida para ele. O cara não fez uma introdução dizendo que Jesus nasceu de Maria, que Isaías profetizou de Jesus, que Jesus é a luz do mundo. Ele não fez uma introdução, não. Ele foi claro e reto. Como é que existe isso? Não que a gente seja contra a teologia, tá, gente? Não, isso, Mas, isso. mas a gente, você tem que estar, como ele falou, Você tem não que pode ser ler. religioso. Você não pode ser religioso. Você tem que ler a Bíblia com o autor dela. Isso, isso, Ler a isso. Bíblia acompanhado do autor dela, que é, Isso, que é o isso, Espírito isso. Santo. Mas realmente tem, eu tô vendo que tem essa tendência, né? Não, a gente faz teologia, você é mais respeitado. E deixa eu te dizer, Beth, todos nós cristãos somos teólogos, A gente coloca Deus no centro. porque estudamos sobre Deus. A diferença é que não temos a credencial, que é o homem que dá. Verdade, O diploma é o homem que dá, verdade. entendeu? Mas o que é que se ensina lá na sala, na faculdade? É a Bíblia ou não é? Porque se não for a Bíblia, então eu não quero nem fazer. Porque os homens da Bíblia, né? É É, mais simples. se não for a Bíblia, eu não quero ir lá. Então, o que se ensina lá é a Bíblia. Então, para mim, o menino da escola bíblica dominical, ele é teólogo. E até Paulo, né? Que era, então, se tinha alguém que tinha que mergulhar, se alguém era Ou eu. pelo menos ele faz teologia, né? Fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel. Não, então eu considero tudo isso esterco. É Cara, brincadeira? o cara, né? O cara passou ano na escola da teologia e diz assim, ó, eu considero isso tudo para ganhar Cristo. Por causa de Cristo, por amor de Cristo. Aí o cara. Não, Jesus Jesus, meu Deus, nos confronta. Ele pega Pedro, um cara, uma hora tá, outra hora não tá. É Pedro, O o pescador, pescador, aquela galerinha, aquele que os indaga, que cobrador interroga, que. do imposto, pegou o barro do mundo, né? Aquelas pessoas pequenas, ele diz, eu louvo você, porque você escondeu essas coisas dos grandes eruditos, mas me entregou os E você vê que pequeninos. apesar de ele fazer Legal. Paulo apóstolo, quase todos era, tipo assim, indulto, né? Quase todos não tinha essa instrução toda. É, A gente vai ver Lucas, o doutor Lucas escreveu o evangelho ali, que é um mais. Né, e Lucas. erudito. E a tendência de Lucas foi se juntar com Paulo, ser discípulo de Paulo, eu acho que justamente por causa dessa intelectualidade e tal. Mas o resto era tudo. Você tem, realmente, você falou, tem espaço para você, erudito, É, mas tem que descer como Paulo, é, né? E tem espaço para o pequenino, que realmente, né? Então, tipo assim, Cristo, você que é teólogo, né? Tem que botar Cristo, sou estudar a teólogo, Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Não é o teólogo, é aquele cara que estuda a estuda a Bíblia, Bíblia. que estuda a Bíblia, que lê a Estuda a Bíblia, que Bíblia. estuda a Bíblia e examina ela. Lê a Bíblia, examina a Bíblia com o autor dela. Sim. Quero te. Não, tem um último. Hoje dá tempo de fazer. Tem uma brincadeirinha aqui. Queria que você pegasse aqui, papel, lesse e ministrasse aí pra galera. Qual é o maior desafio do ministério confiado em suas mãos? É, na verdade, nos últimos dias, o maior desafio que eu tenho vivido é ter que dividir é, a minha vida com a questão, o trabalho e o ministério. Me manter com a minha família, né? E me dedicar à igreja. Assim, eu gosto muito de ensinar, eu não gosto de ter qualquer coisa para, sabe? Apesar que a gente sentar e ler a Bíblia e buscar um entendimento é de muita valia, mas eu gosto muito de me preparar. Tipo, ontem
eu fui dormir 2 horas da manhã lendo um pouco sobre ainda o que a gente já falaria aqui, entende? Tipo assim, aí você acordar 5h30 da manhã para ir trabalhar debaixo do sol. Então, hoje, para mim, o maior desafio é ter que trabalhar, cuidar da minha família e do ministério ao mesmo tempo. Fazer essa gestão de tempo, né? É, fazer essa gestão de tempo que, por mais que você diga assim, pastor, dá, mas tem sido muito árduo para mim fazer isso. E cada vez que passa o tempo, isso se torna mais árduo ainda. E olha que, tipo assim, os obreiros aumentam, a igreja cresce, mesmo assim fica difícil. É porque você tem uma exigência própria de entregar realmente algo substancial, né? Que é o que o ministério exige, né? Exige. O ministério Exato. exige. Não, e assim, a galera não aceita mais água rala, não. O É, com certeza. pessoal já Sim, sim. tem fome e sede de respostas mais profundas. E Então, realmente isso demanda mais, né? então hoje, para mim, o maior desafio é esse. É eu trabalhar, ter um tempo, eh, trabalho, um tempo de qualidade com a minha família e com o ministério, entendeu? E tem hora que fica muito pesado fazer isso. Por exemplo, eu acordo 6 horas e vou trabalhar. Saio do trabalho 5 horas da tarde. Aí vou em casa, tomo um banho. Para você ter ideia, tem dia que a minha rotina, como hoje eu não vi Rebeca. Sua filha. Hoje eu não vi Rebeca. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela entende o ministério que Deus entregou na minha mão. Porque se fosse uma mulher, tipo, uma mulher rixosa, uma mulher que não tem sabedoria, eu teria que fazer uma escolha árdua. Ou exercer o ministério, ou continuar casado e a família não se abre mão, nem por ministério. É, Então, o que é que acontece? O meu maior desafio hoje é esse. Aí eu vou chegar em casa agora e Rebeca vai estar o quê? Dormindo. dormindo. E minha esposa vai estar o quê? Dormindo. Aí amanhã eu acordo e saio primeiro que elas. Elas estão o quê? Dormindo. Então, eu até brinco com ela, falo, rapaz, vamos aproveitar qualquer brecha que a gente tiver. Porque o ministro, o pastor, por exemplo, uma pessoa presente em ministério, eu acho que uma das formas dele se organizar é assim, né? Aproveitar qualquer brecha. Qualquer brecha. Eu não quero trabalhar mais para ganhar mais. Na minha brecha, eu quero dar um Dar escape para minha para a família. família. Entendeu? Porque, então, o maior desafio hoje meu é colocar isso aí na balança e equilibrar isso aí. Esse é o meu maior desafio. Amém. Que Deus te dê forças, te renove e também te proporcione um emprego mais flexível, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Para você aproveitar mais de sua família. Quero te agradecer, Pastor Nilson. Muito obrigada. Isso foi muito claro, muito objetivo, muito profundo também no que trouxe. Não trouxe água rala, trouxe comida sólida. Então você saia da condição de bebê e comece a comer comida sólida, porque Em nome de aqui tem Jesus. banquete para você, em nome de Jesus. Dá um tchau, um salve, uma oração, um louvor, faz o que você Eu quiser com quero, os eu quero, arvoredianos. quero na verdade agradecer vocês. Eu comecei, na verdade, sem agradecer a oportunidade, né? Quero agradecer a vocês, né? O pessoal, Nathalie, Júnior, o pessoal da mídia, você, Beth, pela essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que nós vivemos, compartilhar o reino de Deus para outras pessoas. Porque alguém pode ser assim, podcast, quando eu comentei aos irmãos que ia participar disso aqui, eles ficaram, vai participar do podcast, mas é uma oportunidade de semear Jesus, É, né? É uma oportunidade que nós temos de compartilhar Cristo para outras pessoas e tirar a escama dos olhos das outras pessoas. Então, eu agradeço muito. Eu gosto de temas assim que desconstrói coisas, que confronta pessoas, que me confronta. Eu gosto disso e agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus pelo arvoredo, agradeço a Deus pela vida de vocês, tá certo? Queria deixar aqui um beijo, um abraço para minha família, a minha mãe, tá certo? O pessoal da nossa igreja em Águas Claras, que tem nos dado maior apoio, cada obreiro, cada pessoa também que nos conhece, ora pela nossa vida, intercede pela nossa vida, certo? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e só isso, né? Se quiser que eu ore, a gente ora. Não? quer orar? Fica à vontade. Vamos orar? O microfone do horário é seu. Ô, glória. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Rei da Glória, meu Deus, nesse momento queremos te agradecer por tudo que fluiu aqui nesse lugar. Esse lugar se tornou
meu Pai da Glória, um campo espiritual muito forte para nossas vidas nessa noite. Eu sei que tudo que foi falado aqui vai alcançar os corações lá fora e eu te peço que esses corações sofram uma conversão, uma transformação. Eu oro pela minha vida, pela vida de Júnior, Nathalie, todos os envolvidos na mídia, Beth. Meu Deus, eu oro pelo Arvoredo, pelas nossas lideranças. Meu Deus, que haja paz de espírito em nossos corações, que o evangelho do reino, que esse modo de vida, que essa vida que é Cristo possa inundar-nos a cada dia mais, Senhor, nos transformando, trazendo arrependimento aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Essa é a minha humilde oração na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E Amém. graças a Deus. E você, arvoregiano, já sabe o que deve fazer. Curte, compartilha, comenta aqui, envia esse vídeo para mais pessoas, contribui para esse ministério maravilhoso, esse ministério que tem seguido aqui pela graça do Senhor. Amém? Tchau!